Vamos ao momento da palavra. E nós já fomos tão abençoadas até aqui, né? Mas o Senhor, Ele tem mais para nos entregar. E esse tema, né? Você foi chamada para este momento. E eu queria que você declarasse comigo. Fale assim: eu fui chamada para este momento. Você acredita nisso? Que o Senhor te chamou para esse tempo? Amém. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da vida de Esther. Esther, ela foi chamada para um momento decisivo. E nesse momento, Esther foi obediente. Ela entendeu o seu propósito e ela se posicionou. Foi preciso um posicionamento de obediência, de coragem e de entendimento que o Senhor estava com ela. Muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca em alguns lugares e a gente fica meio sem saber como se posicionar. Mas se o Senhor te coloca, é porque Ele vai te revelar como você deve se posicionar. Foi exatamente isso que Ele fez com Esther. E Esther conseguiu obter sucesso naquilo que ela faria, né? O posicionamento de Esther mudou a história de um povo inteiro. Você tem noção de que um posicionamento seu é capaz de mudar uma história? Um posicionamento na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, podem transformar toda a sua história e até a história de outras pessoas. Se nós estivermos alinhadas com o céu, o Senhor sempre nos mostrará e nos direcionar como nós devemos nos posicionar. E o posicionamento, meninas, não é para amanhã, não é para daqui a um mês. O posicionamento é para agora. É para esse tempo que o Senhor tem nos chamado a nos posicionar. O que o Senhor tem falado ao meu coração nos últimos dias é que Ele está com muita pressa. É que Ele precisa de mulheres realmente comprometidas e que entendem que precisam se posicionar. Que precisam estar num relacionamento sério com Deus. O Senhor não está procurando por mulheres que querem uma brincadeira, um relacionamento raso. Ele está procurando mulheres que querem um relacionamento profundo, sério com Ele. Porque Ele é fiel. Mas e você? Você tem sido fiel ao seu Deus? Aquele que te chamou, aquele que é o dono da sua vida, que te deu a vida. Ele merece a nossa fidelidade. Ele merece o nosso comprometimento e o nosso posicionamento. E o Senhor, Ele só vem confirmando isso nessa noite. Mas às vezes você talvez pense assim: mas Esther, teve um tempo que ela se posicionou. Será que o tempo para eu me posicionar é hoje? O Senhor não precisa falar algumas coisas, querida, porque já está tudo escrito na palavra. E tudo que Ele diz aqui é que Ele deseja mulheres, pessoas, segundo o coração dEle, que anseiam caminhar com Ele lado a lado, que desejam estar nesse relacionamento com o Pai. Amém? O tempo de se posicionar é hoje, meninas. É hoje. É hoje. Não deixe para depois. Eu sei que nós estamos envolvidas em muitas coisas. Nós temos muitas coisas importantes nas nossas mãos. Nossa família, nossos sonhos, nossos filhos, nossos maridos, nossos casamentos, nosso sustento.
Tudo isso é muito importante. Mas acima de todas essas coisas, o Senhor precisa estar. Ele precisa ser a nossa prioridade. O Senhor te salvou para um propósito. Ele não te salvou para que você viva uma vida egoísta e que você pense apenas no seu bem-estar. Não foi para isso, porque a palavra diz que tudo é para Ele. Por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E infelizmente nós estamos vivendo de uma forma individualista, buscando o nosso bem-estar, buscando estar bem. Mas existe algo maior. Existe algo maior. O inimigo, ele tem usado estratégias muito fortes, muito poderosas para nos prender a essa terra, ao mundo, às coisas palpáveis, para nos, enraizar nesse tempo aqui, nos fazendo esquecer que existe uma morada eterna, que existe um lugar preparado, que há muito mais do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos apenas para o aqui, para o agora, para as dificuldades, para os interesses, nós vemos tantas situações que nós não conseguimos resolver, que nós ficamos desanimadas, como o louvor que a Geizinha cantou. Nós ficamos cansadas, com vontade de desistir, com vontade de parar. Mas quando nós olhamos para Deus, para o céu, para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, tudo isso aqui fica tão insignificante, porque Ele é maior do que todas essas coisas. E Ele chamou e salvou você para isso, para viver esse propósito. Deus colocou em cada uma de vocês dons, talentos, para serem usados para a glória dEle. Não é para a sua glória, é para a glória dEle. E o que você tem feito com isso que o Senhor te entregou? E o que você tem feito? Porque um dia o Senhor vai te perguntar, meninas. Eu não planejei falar isso aqui, mas o Senhor, Ele está querendo falar isso com vocês. O Senhor vai perguntar: o que tem nas suas mãos? O que você fez com o que eu te entreguei? Por que você, quando eu mandei você ir lá e abraçar aquela pessoa, você não fez? Porque você estava pensando só em você? Eu não te chamei para pensar em você, eu te chamei para pensar no outro. Porque Ele ama pessoas e Ele salvou você para também abençoar pessoas. Então que você receba essa palavra entendendo que o Senhor está falando isso para você, porque Ele te ama, porque Ele quer você pertinho dEle, porque Ele quer contar com você. Ele precisa contar com você. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que é tão admirada, né? Esther, pela sua postura, pelas suas atitudes. E eu vou fazer um resumo para quem nunca ouviu a história de Esther, ou para você que já ouviu e não se lembre muito bem. Esther vivia num tempo em que havia um rei chamado Assuero, e esse rei era muito poderoso. Ele reinava sobre 127 províncias. Ele reinava da Índia até a Etiópia, ou seja, 2 continentes. Então era como se fossem 127 estados. Imagine um rei que reina sobre 127 estados. Ele era poderoso demais. E esse rei, ele resolveu dar um banquete. O banquete naquela época, ele durava muito tempo. E esse banquete que ele deu durou 180 dias. 6 meses de banquete.
E nesse banquete, ele convidou todos os príncipes, governantes, os homens importantes dessas províncias, para que eles pudessem ir até lá e conhecer todo o reino de Assuero, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele havia conquistado. As taças eram feitas de ouro, o vinho era liberado, então era muita riqueza. E ele queria mostrar. E ele ficou durante 6 meses mostrando tudo isso e colocando para eles as estratégias que ele usava. E no fim desse tempo, ele resolveu dar um banquete de 7 dias, e nesse banquete ele convidou todo o povo. Não eram só os de cargo alto, era plebe, era todo o povo. Porque ele queria mostrar para todos o que ele havia conquistado. Ele era muito poderoso. E no último dia desse banquete, ele pediu que trouxessem a rainha para apresentá-la a todos, para que eles pudessem ver como era linda a rainha, chamada Vasti. Só que Vasti, nesse tempo todo, ela estava lá, no seu local, guardada, com mulheres, né? Ela não participou desse banquete. E quando foram até ela, os servos do rei, ela falou assim: não, eu não vou. E ela recusou estar na presença do rei. E isso foi uma afronta muito grande para ele. Ele ficou muito indignado, porque ele era o Todo-Poderoso. Como a mulher, né, como se fosse hoje a esposa dele, a rainha, não estava obedecendo a uma ordem sua. E provavelmente a Vasti, ela recusou por se sentir um objeto, né, por se sentir usada. Quer me mostrar como se eu fosse um troféu? E ela decidiu não atender a ordem do rei. E aí ele foi até os seus conselheiros e eles falaram: olha, isso não pode ficar assim. Porque Vasti, ela é uma referência para as mulheres. E se ela fez isso, todas as outras mulheres vão achar que podem fazer isso. Ela não pode continuar sendo rainha, ela precisa ser retirada, destituída do seu cargo e ter até um castigo. E o rei concordou e tirou Vasti do seu cargo. Ela perdeu o seu posto de rainha, né? Passado um tempo, ele sentiu falta de Vasti e falaram para ele que ele deveria ter uma nova rainha, que uma outra mulher deveria ser escolhida para ocupar o lugar de Vasti. E o que fizeram? Foram até essas províncias e buscaram mulheres virgens, belas e muito formosas, e pediram que trouxessem para o harém do rei. Dentre essas mulheres havia uma, que é Esther. Esther era uma menina bonita, formosa, atraente e virgem. E ali estava Esther, num lugar desconhecido, mas ela não tinha nem escolha. Ela não foi convidada, ela foi intimada a estar ali. E logo que chegou ao harém, Esther, ela era uma pessoa que achava favor nas pessoas. Ela achava graça. E o eunuco que cuidava das virgens, Regai, ele olhou para Esther e se agradou dela. Esther conquistou ele, porque havia algo diferente nela. E eu só posso entender e acreditar que era Deus na vida de Esther. Porque nós sabemos que quando Deus habita em nós, há uma diferença.
nós somos diferentes. Quando o Senhor, Ele habita e nós damos espaço para Ele crescer aqui dentro. E aí, Esther, para que as virgens se apresentassem ao rei, elas passariam por um tratamento de beleza de apenas 12 meses. Imagina, 12 meses, você tomando banhos de óleos, de perfume, sendo cuidada, né, sendo preparada. E ela ainda alcançou o favor do eunuco. Então, ele entregava a ela os melhores produtos, o melhor alimento, os alimentos mais frescos. Então, Esther, ela estava sendo favorecida, né, ali. E aí chegou o dia em que as moças seriam apresentadas ao rei. E elas foram até o rei. Quando Esther foi chamada, o seu tio, que foi quem criou Esther, porque ela era órfã, Mardoqueu, ele falou para ela assim: Esther, não revele a sua origem, de que povo você é. E quando ela foi para a presença do rei, Hegai falou para ela assim: você vai levar isso, isso, isso quando for à presença do rei. Esther obedeceu. E assim que ela chegou na presença do rei, o rei, ele gostou mais de Esther do que de todas as outras moças. E logo fez de Esther rainha e colocou a coroa em sua cabeça. E até aí a história está muito, muito bonita, né? Tudo muito tranquilo. Mas eu queria ler com vocês o capítulo 4 de Esther. É até um pouquinho extenso, mas é importante que a gente leia esse capítulo. Antes de ler, depois de Esther ter sido feita rainha, havia um homem que o rei confiava muito, chamado Amã. E Amã era um homem muito altivo, soberbo. E Mardoqueu, tio de Esther, era judeu. Então ele se curvava apenas a Deus. E quando Amã passava, Mardoqueu não se recusava diante dele. Ele se recusava a se curvar diante de Amã. E Amã foi se enfurecendo com isso. Todos se curvam diante de mim, por que esse senhor, esse homem, não se curva quando eu passo? E isso foi enfurecendo, sabe, Amã, a ponto dele falar com o rei para exterminar aquele homem. E não só aquele homem, mas todo o povo judeu. Amã queria exterminar todos os judeus. E ele foi até o rei e falou: olha, esse povo é estranho. Vamos resolver isso e aí eu vou depositar não sei quantas moedas de prata no tesouro. E eu vou conseguir muito dinheiro com isso, porque a gente vai saquear todos eles. E o rei, sem saber muito bem sobre isso, falou: tudo bem, pode fazer. E esse povo era o povo de Esther. E aí nós vamos para o capítulo 4, que diz assim: o pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Nessa época, queridas, as pessoas se vestiam dessa forma quando elas queriam demonstrar um sentimento de profunda tristeza, ou de luto, ou de arrependimento. Elas queriam mostrar que a alma delas estava muito angustiada.
E aí elas se vestiam dessa forma. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Aqui a gente vê que Esther, ela quis resolver a situação, colocando uma roupa em Mardoqueu. Só que não era isso que ele precisava naquele momento. Ele não precisava apenas de algo que acontecesse do lado de fora. Ele precisava de uma intervenção divina sobre o seu povo. Por isso ele se recusou a vestir as roupas que Esther mandou. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Esther era a única esperança de salvação para aquele povo. Aquele povo já estava condenado, já havia saído um decreto. Decreto quer dizer que não tem mais jeito, não tem mais volta. Por isso eles choravam, eles se lamentavam, eles se vestiam, porque era uma profunda angústia. Era muita dor saber que todo o seu povo vai morrer. Imaginem. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E se entrasse, seria morto. A não ser que ele decidisse poupar a vida daquela pessoa. Mas era algo muito incerto. Era muito inseguro, né? Era algo que não se podia prever. Então, como eu vou até um lugar de tanto perigo, me expor, correr o risco de morrer? Era essa posição que Esther se encontrava nesse momento. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Essa parte aqui, nossa, ela toca em mim de uma forma muito incrível, muito poderosa, porque Mardoqueu, ele não tinha dúvida de que o Senhor ia operar um milagre. Ele sabia que, ainda que Esther não fosse, o Senhor ia arrumar alguma forma, algum meio de salvar o seu povo. Isso é fé. Isso é certeza
de em quem nós temos confiado. E ele tinha. Mardoqueu sabia quem era o Deus a quem ele servia. Tanto que ele não se curvava diante de Amã. Ele não temia homens. Ele temia Deus. Como o louvor que a Aline e Lívia cantaram. O que pode um homem me fazer se o Senhor está comigo? O que o homem pode nos fazer quando o Senhor está sobre as nossas vidas? Não há nada, ele não pode nos tocar. O inimigo não pode nos tocar, porque nós temos o maior ao nosso lado. O nosso Deus é maior do que qualquer homem que queira destruir a sua vida. E aí, Mardoqueu diz assim, a frase que é tema desse encontro de hoje: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu confronta Esther. Ele mostra a realidade para ela. Você está achando que porque você está nesse lugar aí, você vai ser poupada? Você é melhor do que os outros? Não. Você foi colocada aí para um propósito. E você, ainda que você queira fugir, o propósito ele vai continuar. Porque o Senhor, ele não perde o controle. E ele continua. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Esther entendeu o que o seu tio falou. Porque, como eu falei, ela era uma mulher obediente. E ela disse assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther aqui entendeu o seu propósito. Ela entendeu para que ela foi colocada ali naquele palácio. E ela precisou de um direcionamento. Talvez hoje você esteja num lugar e você não esteja entendendo o porquê você está nesse lugar. Mas, como Esther, busque um direcionamento porque o Senhor te dará. Porque o Senhor não te coloca em nenhum lugar sem que Ele possa aproveitar o que você está vivendo ali para um propósito, para algo maior, para engrandecer o nome dEle, para que a vontade dEle seja feita, porque, como eu falei, é tudo para Ele. Amém? E aí nós podemos aprender algumas coisas através dessa história hoje. E a primeira delas é sobre Vasti. Vasti tinha um cargo, um cargo muito especial. Ela era rainha, ela era poderosa. E por uma atitude impensada, impulsiva, por agir de forma orgulhosa, ela perdeu a sua coroa. E trazendo para as nossas vidas, muitas vezes a gente não pensa nas consequências de algumas atitudes que nós tomamos. Vasti não pensou que ela era uma referência naquele tempo, que as mulheres se espelhavam nela, que ao tomar essa atitude, ela estava falando para as outras mulheres: olha, vocês também podem fazer isso. Vocês também podem desobedecer os seus maridos. E quando a gente traz isso para as nossas vidas, nós, como mulheres de Deus, nós também somos referências para muitas pessoas. Você sabia que você é observada?
Ah, Carla, mas você acha que eu vou ficar me preocupando com o que os outros pensam de mim? Não, você não tem que se preocupar. Você só tem que ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você só precisa agir de acordo com aquilo que o Senhor te instrui na palavra. Você não pode agir baseada nos sentimentos, no orgulho, e não pensar no que isso pode trazer de consequências para a sua vida. Você precisa agir guiada pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Não é uma questão de, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Não, você precisa entender que você está sendo observada como uma filha de Deus. E isso é uma responsabilidade. Você pode, através das suas atitudes, ganhar pessoas, trazer pessoas para Deus. As pessoas podem olhar para você e falar: nossa, eu quero conhecer esse Jesus que a Betânia serve, porque eu vejo nela algo diferente. Eu quero ir nesse lugar que a Mac vai, porque eu vejo nela uma mulher que tem uma família abençoada, que apesar dos problemas, continua de pé. Então, Vasti, ela não se preocupou com isso. E ela sofreu as consequências. Imagina a vergonha. Ela foi envergonhada, ela perdeu o seu posto, alto posto, né? E aqui a gente já começa tirando uma lição dessa história. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Porque nós podemos transformar pessoas, ambientes, através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, da forma como a gente se porta. A segunda lição é que Esther, por sua obediência, acessou um alto lugar. Primeiro, ela recebeu a orientação do seu tio, que foi o seu pai adotivo. A Bíblia fala que ela foi criada por Mardoqueu. Então, provavelmente, ela era uma criança quando os seus pais morreram. E quando ela foi chamada para ir para o palácio, ele falou: Esther, não fala que você é judia, porque você sabe que o nosso povo não é bem visto. As pessoas não gostam de nós, então não fala nada. Só... Inclusive, né, ela era chamada de Radassa, que é o nome dela em hebraico, e passou a ser Esther. E ela obedeceu. Esther não questionou: não, eu tenho que falar a minha origem, eu tenho que ter orgulho de ser judia. Não, ela obedeceu. Porque Mardoqueu era uma autoridade sobre a vida dela. E ela entendeu isso. E quando ela estava lá sendo preparada para ser apresentada ao rei, naqueles 12 meses, que deve ter sido muito chato, né? Ficar só se banhando. O eunuco instruía Esther. E ele falava quais produtos ela deveria usar, quais alimentos ela deveria comer. E quando as mulheres elas iam se apresentar ao rei, elas levavam alguma coisa. Podiam levar roupas, podiam levar joias. E o Hegai, que era o eunuco que cuidava dela, falou exatamente o que ela tinha que levar. E Esther fez o quê? Obedeceu. Porque nesse momento, Hegai também era uma posição de autoridade na vida de Esther. E trazendo para as nossas vidas, nós temos obedecido aquelas pessoas que têm uma posição de autoridade sobre as nossas vidas? Ou nós temos sido rebeldes, achando que a gente sabe de tudo, que a gente é suficiente, que nós somos completamente capazes de cuidar da nossa própria vida? Se você é jovem, o seu pai é autoridade sobre a sua vida e você precisa ouvi-lo. Se você é casada, o seu marido é autoridade sobre a sua vida e você precisa ouvi-lo. Carla, mas o meu marido é um ímpio. Como eu vou ouvir o meu marido?
o Senhor te entregou esse homem. E você precisa ter sabedoria do alto para lidar com ele. E se você tem discordado das direções que ele tem levado para a sua casa, você precisa pedir estratégias ao Senhor, ao Espírito Santo, para que você possa, junto com ele, chegar num acordo. Mas se você for rebelde, desobediente, a bênção do Senhor não estará sobre a sua casa. Então, obediência, primeiro ao Senhor, né, que é a maior autoridade sobre as nossas vidas. E o que o Senhor pede para nós? Ele nos dá inúmeras direções. E quantas vezes nós desobedecemos? E nós pagamos para ver, né? E a gente quer fazer aquilo que a nossa carne quer. E aí as consequências vêm. E aí dói. Então não há melhor caminho do que a obediência. E Esther foi uma mulher que sabia obedecer. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus é especialista em levantar improváveis. Quem era Radassa? Era uma órfã de um povo estrangeiro e que jamais seria escolhida para ser uma rainha. Uma judia jamais seria escolhida para ser rainha. Mas havia um propósito. E assim como Esther, eu e você somos improváveis. E o Senhor quer nos usar. Mesmo nas nossas dificuldades, incapacidades, inseguranças. O Senhor deseja usar, sabe quem, meninas? Quem está disponível para Ele. É só estar disponível que Ele vai te usar. Não precisa de mais nada. Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Me revela os seus propósitos para mim, que eu vou. Faça essa oração para o Senhor. Lute com as armas corretas. Esther tinha um desafio enorme à sua frente. Ela estava correndo risco de morte, né? Só que ela não foi até o rei sem usar as armas que ela tinha. E quais eram as armas? Jejum e oração. Ela convocou um jejum de 3 dias e 3 noites, junto com oração. E através disso, eu creio que nesse tempo de 3 dias, enquanto ela estava ali, se preparando, conversando com o Senhor, Ele foi entregando a ela exatamente a forma como ela deveria fazer. Porque quando ela entrou, ela não falou diretamente para o rei, eu quero isso. Não, Esther convidou para um banquete. Eu aconselho vocês a depois de lerem esse livro todo, se tem tempo que você não leu, ou se você nunca leu, é pequenininho, e você vai entender melhor a história, porque não tem como eu relatar aqui toda a história. E nesse tempo, eu creio que o Senhor entregou para ela exatamente o que ela deveria fazer. E ela convidou para um banquete, depois convidou para outro banquete, até que chegou o momento certo dela falar. E dela pedir que Ele livrasse a sua vida e o seu povo. O Senhor ordenou. Então, Esther não temeu. Quando nós temos certeza de que é o Senhor quem está na direção das nossas vidas, de que foi Ele quem falou, nós não precisamos temer. Porque não há melhor lugar para estar do que nas mãos do nosso Deus. E Esther, ela foi porque ainda que ela morresse, era melhor ela fazer aquilo que o Senhor tinha falado para ela fazer. Assim como Abraão, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, ele obedeceu. E quando a gente obedece, o Senhor vem, Ele se manifesta e Ele revela o seu poder sobre nós. E através desse poder, nós vemos que o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas.
E Ele está cuidando das nossas vidas, meninas. Esther foi chamada para esse momento. O momento em que o Senhor falou para ela: Esther, o seu povo está nas suas mãos. Eu preciso que você seja corajosa, ousada. E Esther foi lá e fez o que tinha que ser feito. Eu sei que em muitos momentos nós nos vemos diante de algumas situações em que o medo, ele vem contra as nossas vidas. E nós falamos para nós mesmos: será que não é melhor eu retroceder? Será que não é melhor eu dar um passo atrás e ficar num lugar de segurança? Ontem Rafael falou uma frase para mim que diz o seguinte: a fé prospera no desconforto. Enquanto você ficar num lugar seguro, sem querer correr risco, a sua fé não vai ser fortalecida. Ela não vai avançar. Você precisa correr alguns riscos se o Senhor estiver com você. Isso é ser ousada, corajosa. E o Senhor trouxe vocês aqui, todas vocês, para dizer que assim como Esther foi corajosa, ousada, para chegar à presença do rei, Ele quer que todas vocês sejam corajosas e ousadas para se apresentarem diante dele. Porque o momento não é amanhã, não é daqui a um mês, não é em 2025, o momento é agora. O Senhor te trouxe a este culto para dizer que Ele está contando com você e que é agora. Não é mais para esperar, meninas. O Senhor, Ele está esperando que vocês adentrem a sua presença para que Ele estenda o cetro e te aprove. E fale: eu estou com você nessa situação. Amém? Queria que você se colocasse de pé e nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Estão vendo essa ampulheta aqui? Imaginem que essa terra aqui é a sua vida. E aí a sua vida, ela está passando, né? E você vem vivendo e desfrutando de muitas coisas. E talvez você pense assim: quando eu estiver lá no final da minha vida, eu vou obedecer ao Senhor e fazer tudo aquilo que Ele tem para mim. Você pode fazer isso. É uma escolha sua. Só que eu vou te dizer que caminhar com Jesus é muito maravilhoso. E você vai perder tanta coisa se você decidir caminhar longe dele. Então, escolha hoje passar todo esse tempo da sua vida com aquele que te criou, que te formou no ventre da sua mãe, que conhece você melhor do que você mesma, que tem caminhos para você muito mais altos do que os seus, que nunca vai largar a sua mão. Escolha isso. Ele nunca nos prometeu facilidade e nem ausência de lutas. Ele nunca nos prometeu, porque Deus, Ele não é um Deus de mentira. Ele falou que a gente teria muitas aflições. Só que passar pelas aflições com Ele é muito melhor do que passar sem Ele. Porque é um fato, você vai passar por aflição. Se está tudo bem hoje, amém. Não vai ser sempre assim. O dia mau chega para todos. E nesse dia, se você estiver com Ele do seu lado, você será fortalecida e Ele te ajudará a passar por essa prova. Então escolha na jornada da sua vida caminhar com Deus. Caminhar com aquele que nunca vai te deixar e nem
te desamparar. Eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração e nós vamos orar. Pai, eu quero nesse momento, Deus, colocar diante do Senhor a vida de cada mulher que entrou aqui nessa noite. Eu creio num propósito muito lindo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Por isso o Senhor as trouxe aqui hoje. Elas não chegaram aqui por acaso. Elas vieram porque o Senhor queria falar com elas, entregar um recado bem direto. E o recado é: venha caminhar comigo. Venha mergulhar em meus rios. Venha desfrutar da minha presença. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para um relacionamento superficial. Então, escolha este momento para estar com o seu Deus. E eu quero clamar ao Senhor, Pai, que se existe alguma dúvida na mente delas sobre o que elas têm que fazer, sobre quais posicionamentos elas precisam ter, que o Senhor esteja instruindo, direcionando e revelando claramente o que cada uma de suas filhas precisa renunciar para estar contigo, Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, que esteja ajudando as suas filhas a encontrarem esse lugar, que é o lugar mais seguro do mundo, que é o lugar que é a Tua presença. Não há lugar mais seguro, Deus, do que estar contigo, do que entregar tudo das nossas vidas, todo o controle nas Suas mãos. Porque o Senhor é aquele que deseja governar as nossas vidas. Então, Senhor, governe as nossas vidas, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Abençoe, Senhor, as suas filhas, Pai. Que elas consigam, Senhor, assim como Esther, ser mulheres obedientes, Senhor. Que elas sejam improváveis escolhidas, Pai. Que elas escolham usar as armas certas. Que elas possam guerrear as suas guerras de joelhos, Senhor. Porque é assim que nós vencemos as nossas guerras. É com o Senhor, Pai. Então, Senhor, capacite as suas filhas. Seja com elas, Senhor. Dê sabedoria, estratégia, discernimento. E que elas sejam guiadas não pelos seus sentimentos, mas pelo Espírito Santo que habita em cada uma de nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor já fez nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus!